Bom dia, boa tarde a todas e todos. Na última aula, vemos como calcular a média aritmética e desvio padrão com past. Mas eu pessoalmente gosto de visualizações. Então, agora, vamos ver como visualizar a relação entre nossos dados, aquelas visualizações que vemos fazendo com histograma, com a curva normal. Então, dentro do past, nós temos como gerar as histogramas. E aqui eu trago o conjunto de dados de pontos de projétil do CityNTB. Esse é um levantamento de dados feito por uma turma da arqueologia na UFOPA, usando um tipo de aproximação de coisas que têm formas similares a ponto de projétil. Talvez você já conhece. Pimenta de cheiro. Foram essas. E então, com esses dados, nós temos uma distribuição que deveria corresponder a algumas coisas meio naturais, vamos dizer. Então, para onde nós vamos com esses dados? A primeira coisa é ter esses dados dentro do programa de past. Então, aqui vocês podem ver as diferentes medidas nas colunas da arquivo do past. E já tem uma histograma aberta aqui, mas como que a gente chegamos a ter esse histograma? Histograma, em inglês, é histogram, então uma letra bem parecida, e é um tipo de gráfico, uma visualização. Em inglês, essas estão sendo chamadas aqui de plot. Então, nós temos o menu plot. Dentro desse menu de plot, tem histogram. Se a gente vai na histogram, nós estamos apresentados com histogram para aquela coisa que nós temos selecionado. Então, nesse caso, eu estou com a largura da plataforma selecionada. Então, a histograma que vai estar sendo mostrada é da largura da plataforma. E vamos ver se eu consigo fazer isso um pouco maior. Então, esse histograma vem cru. Então, quando fala cru, estou dizendo não tem uma organização que necessariamente você vai querer ver. Por exemplo, olha aqui, está com 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Então, números que a gente reconhece no eixo X, mas, ao mesmo tempo, as divisas não estão em lugares intuitivos. Então, para conjuntos de dados bem grandes, isso provavelmente não vai fazer diferença. Mas para um conjunto de dados pequenos que nós queremos entender e a gente tocou mesmo nos materiais, a gente poderia querer dividir isso maior. Então, existe elementos para determinar o que estamos visualizando. E é onde é o start, então qual seria o lugar que começa as divisões das barras que compõem a histograma. E end é quando termina a escala em que tem barras da histograma. E bins. Bins são um número de barras. Então, se eu mudo de 3 para 4, é isso que eu tenho. Se eu mudo para 5, vai para isso. Se eu mudo para 6, vai para isso. Sabe? E cada vez vai enxugando um pouco, porque aqui quando eu chego em 8, já está dispersado, mas... então, a gente tem que colocar num número que correspondem ou algo que a gente entende como isso de 0,5 a 1,
1 para 1,5, 1,5 para 2, 2 para 2,5, ou uma forma de distribuição que a gente acha que está representando o que estamos vendo. Então, a gente pode ir brincando com isso. Isso é uma maneira que a gente vai explorando o que tem aqui nesses dados. Mas eu disse que a gente quer ver isso em relação à curva normal. Então, a parte, esse programa de estatística está podendo calcular a média aritmética e desvio padrão. E daí demonstrar para nós como fica essa curva normal em relação aos nossos dados. E então, essa é uma coisa que se veja dentro do menu aqui, Fit Normal. Fit Normal é colocar uma curva normal em cima destes dados. Então, para a gente não se perder, talvez também a gente quer colocar uma legenda embaixo. Então, essa legenda, se a gente for lembrar, trago aqui para dentro da nossa tela, no eixo X, estamos lidando com centímetros. São centímetros da plataforma. Então, se eu faço isso, clique em outro lugar, apareceu centímetros embaixo no meu gráfico. Então, aqui eu posso, então, ficar com 5, ou volto para 4, ou eu vou para 6. A gente consegue visualizar a relação entre nossos dados e a curva normal. E se, por exemplo, eu quero manter isso para mim, eu preciso fazer ou impressão aqui, ou nas preferências do gráfico, salvar como. Isso aí você pode salvar como PDF, JPEG, PNG e colocar isso no seu computador. Por quê? Esse programa, quando vai fazer a próxima histograma, vai abrir em cima dessa mesma janela. A histograma vai vir no mesmo lugar. Então, podemos ver isso se a gente volta para nossos dados e pega o comprimento. Pegando o comprimento, a gente vai em Plot. Em Plot, escolhemos Histogram. Escolhendo Histogram, já trocou o conjunto de dados que tem aqui. Talvez você ia perguntar, mas eu quero ter várias histogramas ao mesmo tempo. Então, talvez outro programa faz isso. Se você tenta fazer ele aqui, pegando 3 colunas, o que vai acontecer na histograma? Eu escolho o histograma e vai colocar os 3 conjuntos junto, no mesmo lugar. Mas mesmo que sejam todos medidos em centímetros, referem a coisas diferentes. Um é comprimento, outro é largura, outra é largura da plataforma. Então, não tem uma razão dessas terem uma relação. Porque são medidas de variáveis diferentes. Então, esse tipo de histograma que sobrepõe coisas poderia ser interessante se você está lidando com comprimentos de lascas ou pontos de projétil de 2 lugares diferentes. Mas, nesse momento, isso não vai nos ajudar, vai só fazer complicações. Então, a gente quer voltar para o comprimento. E aqui, vocês vejam que quando temos poucos dados, a tendência é deixar poucas colunas. Isso por causa da maneira que o programa funciona, mas podemos ir modificando isso para ver
em várias colunas o que está acontecendo dentro dos nossos dados e vai modificando aqui embaixo, então, a relação da coluna com a escala no eixo. E se a gente chega, tipo, nessa distribuição de um monte de colunas, observe que a frequência aqui é só 3. Então, acaba fazendo com que você tenha poucos medidas contidos em cada barra. Então, vamos voltar aqui para algo que está talvez mais compreensível, visível dos nossos dados. E nisso, a gente pode olhar e dizer intuitivamente como é essa relação de simetria ou assimetria dos dados, porque agora temos junto o que seria uma distribuição normal se nossos dados seguiam uma distribuição normal. Então, isso é uma maneira de fazer suas decisões, de pensar, será que eu deveria fazer uma transformação em cima desses dados para que sejam mais parecido com curva normal, ou será que por alguma razão e com uma lógica explícita escrita vou utilizar a estatística padrão a partir desses dados que não são simétricas. Então, é um momento de reflexão, sabendo que não é... Se você for transformar esses comprimentos para ter uma distribuição mais normal, isso não necessariamente diz que você vai transformar todos os dados, porque se a gente olha nessa largura medial, estamos observando algo que segue muito mais próximo uma curva normal. Não é exatamente, mas está muito mais próximo. E uma transformação talvez ia levar ele para extinguir para o outro lado. Isso a gente pode avaliar com transformações, mas só por precisar corrigir a curvatura, vamos dizer, a simetria de uma variável, não quer dizer que vai precisar corrigir para outras variáveis. Então, se a gente for olhar aqui, nós podemos, se eu consigo trocar de cada uma dessas como uma relação entre a variável e a curva normal. Todos eles têm algum tipo de problema. O comprimento, talvez mais do que a largura medial. Mas a gente está entendendo que a ideia da curva normal é que deveria, entre um desvio padrão, cair metade dos casos. Mas como é um cálculo em cima dos valores, isso não quer dizer que necessariamente 66, 68% dos casos vão estar nesse intervalo. Mas a gente aqui podemos observar que de uma maneira mais ou menos razoável, a média aritmética calculada e o desvio padrão estão comunicando sobre os comprimentos, porque a gente olha 6,3836, vai colocar uma centro aqui, e esse desvio padrão está abrangendo, esse primeiro desvio padrão, um espaço de mais ou menos 1,8 dos lados. E com isso, a gente veja, de uma certa forma, atende, mas de outras formas não atende. Então, sempre vai cair a necessidade da pesquisadora, do pesquisador, fazer
uma decisão. Nunca estatística é objetiva. Estatística é subjetiva. Então, nosso relato sobre fazer estatística ou quaisquer métodos qualitativos deveriam ser bem descritos em termos de decisões tomadas, além de dizer quais são essas medidas ou resultado de testes. É importante que um leitor consiga seguir o raciocínio pelo qual faz cada decisão no processo da análise dos dados.